Então, tal como eu dizia, hoje vamos até o Uzbequistão. A República do Uzbequistão está localizada na Ásia Central, fazendo fronteira com o Cazaquistão a norte, o Tajiquistão a sudeste, o Quirguistão a nordeste, o Afeganistão a sul e o Turcomenistão a sudoeste. O Uzbequistão é um país de longa história, cuja época mais florescente está sempre relacionada com a importância da Rota da Seda e talvez por isso seja mais conhecido, exatamente porque está sempre relacionado com a Rota da Seda. Mas como país independente é muito recente, pois o Uzbequistão esteve integrado na URSS até 1991 e só a partir daí é que o país teve a sua independência e é considerado um país. A região onde o país atualmente se situa faz parte do Kanato Túrquico e posteriormente do Império Timúrida, sendo conquistada no início do século XVI por nómadas turcomanos. Depois foi anexado pelo Império Russo, tal como mencionei há pouco, na segunda metade do século XIX e em 1924 tornou-se uma das repúblicas da União Soviética. 3 meses antes da dissolução da União Soviética, o Uzbequistão declarou a sua independência no dia 31 de agosto de 1991. Em termos de área, tem 447 mil quilómetros quadrados, o que corresponde sensivelmente a 5 vezes mais do que Portugal. E em termos de número de habitantes, tem 34,23 milhões de habitantes, o que corresponde sensivelmente a 3 vezes e meia mais que Portugal. Ou seja, dá para ver por aqui se tem 5 vezes o tamanho do nosso território, mas só tem 3 vezes e meia o número de população, significa que tem uma densidade populacional muito menor que Portugal, isto porque tem muitas zonas quase desérticas e a zona rural é bastante extensa. Em termos de informações gerais, começamos aqui pelo canto superior esquerdo, onde temos a bandeira do Uzbequistão. A bandeira do Uzbequistão é muito recente, foi adotada em novembro de 91, tal como o país é muito recente. Há quem diga que a Lua com as 12 estrelas representa o zodíaco e, nesse caso, curiosamente, seria a única bandeira nacional do mundo que se referia ao zodíaco, mas a versão mais comum diz que as 12 estrelas representam as 12 províncias do país, a faixa branca representa o algodão, que é a principal cultura do país, a lua decrescente representa o islamismo, o azul representa o gás natural, que é uma grande riqueza do país, e o verde representa a natureza e os campos. As linhas vermelhas, aqui a dividir as cores, representam a força da vida, conectando cada uma das componentes. Em termos de documentos necessários para cidadãos de nacionalidade portuguesa, é necessário o passaporte dentro do prazo de validade, naturalmente. Neste momento, e digo neste momento porque tudo aquilo que diz respeito à Covid está a alterar constantemente, mas neste momento é necessário o certificado de vacinação completa para entrar no Uzbequistão e, neste momento também, para o regresso a Portugal é necessário apresentar um teste PCR negativo com o máximo de 72 horas. Esta informação, como todos sabem, é válida até 9 de janeiro e não sabemos depois se vai ser prorrogada ou não, mas pelo menos é esta a informação à data de hoje. E já que estamos aqui a falar em Covid, aproveito para vos dizer que no Uzbequistão o Covid tem tido muito menos problemas do que em Portugal. Só para que tenham uma ideia, a média a 7 dias em Portugal neste momento são 3.523 casos e no Uzbequistão são 213. Portanto, acho que isto dá uma ideia da diferença de importância que tem neste momento o Covid em Portugal e no Uzbequistão, onde está tudo muito mais fácil. Também, para que tenham uma ideia, em termos de número de mortos, nós em Portugal já tivemos mais de 18.500 mortos e no Uzbequistão até à data tiveram apenas 1.400, portanto têm 3 vezes e meia mais população e têm menos do que 10 vezes menos de mortos por Covid do que nós temos em Portugal, portanto de facto
É um destino seguro em termos de Covid. Eu estive lá recentemente e posso-vos dizer que só se nota que existe Covid porque as pessoas andam de máscara, porque se não fosse por isso, de facto, toda a vida se desenrola muito tranquilamente e sem grandes stresses. As línguas oficiais são o russo, o uzbek e o tadjik. A capital é Tashkent. O presidente é Shavkat Mirziyoyev e, tal como disse há pouco, tem uma população de 34,23 milhões de habitantes. O fuso horário, à data da nossa viagem, portanto, que será ou em maio ou em setembro, o fuso horário a considerar é de mais 4 horas, ou seja, quando em Portugal forem 13 horas, no Uzbequistão serão 17. Em termos de moeda local do sistema bancário, a moeda local é o SOM. Um SOM corresponde a 0,000082 euros, ou seja, 1 euro são 12.160 SOMs. O dólar americano é uma divisa reconhecida e só deverá ser trocada nas casas de câmbio oficiais. Os ATMs, caixas multibancos, são escassos, mas existem, tanto em Tashkent como nas principais cidades onde vamos, encontramos ATMs. Os cartões de crédito são apenas aceitos nos principais hotéis e restaurantes, ou seja, para o dia a dia, para as compras de mercado, naturalmente, que não são aceitos os cartões de crédito. A corrente elétrica é de 230 volts a 50 Hz, com tomadas tipo C e tipo F, semelhantes às que usamos em Portugal, portanto não é necessário qualquer tipo de adaptador. E em termos de curiosidades, falando na moeda do Uzbequistão, como podem ver aqui pelas notas, as notas têm todas valores muito elevados. A moeda do Uzbequistão SOM foi introduzida em 1993, sendo nessa altura a cotação de 1 dólar para 25 SOMs. Logo em julho de 94, portanto só um ano depois, teve de ser substituído pelo novo SOM, valendo um novo SOM o mesmo que 1000 SOMs antigos. Desde então, a desvalorização tem sido tão grande que atualmente o câmbio é de 1 euro para 12.160 SOMs. E já só se usam notas, nem existem moedas. E as notas são todas de valores faciais bastante elevados. Atualmente a moeda já está estável, a inflação no país está em apenas 7%, mas de qualquer forma, em termos de moeda, tem esta característica de não se usarem já moedas, só se usam notas e sempre uma grande quantidade de notas e notas de valores altos. Outra curiosidade é que vêem-se muitíssimos carros brancos em Tashkent e nas outras cidades, mas sobretudo em Tashkent, onde há mais movimento, isso nota-se mais. A grande maioria dos carros em Tashkent são Chevrolets brancos. E porquê tantos carros brancos? Eles dizem que é porque são menos quentes no verão e, portanto, daí que eles preferem comprar carros brancos. E tem a fábrica da Chevrolet no Uzbequistão e daí a existência de tantos Chevrolets brancos. Depois temos aqui uma imagem de uma das estações de metro de Tashkent. As estações de metro de Tashkent são maioritariamente muito bonitas e muito bem decoradas, mas a maior curiosidade relacionada com o metro não é propriamente as estações, mas a forma como os jovens reagem quando entra uma senhora. E é muito curioso porque a carruagem pode estar cheia de jovens e entra uma senhora e todos se levantam como se fossem molas, automaticamente para dar lugar a uma senhora, seja jovem, seja de idade, não importa, é automático, todos os jovens se levantam, é muito, muito curioso. Outra curiosidade, vemos aqui do vosso lado esquerdo, artesãos a trabalhar num tapete. Os monumentos no Uzbequistão foram todos aproveitados pelo Estado para colocar vendedores de artigos regionais e típicos, pelo que em todos os monumentos encontramos tendinhas de vendedores locais de artigos como lenços, pinos, ímãs, artigos em madeira, gorros, tapetes, enfim, todo o tipo de artesanato. E em todos os monumentos nós encontramos vendedores dentro dos monumentos. Depois, do vosso lado direito, temos aqui duas imagens que são assustadoras quando pensamos no que isto é o Mar Aral.
No extremo oeste do Uzbequistão encontramos o Mar Aral, que já foi o quarto maior lago do mundo, com 68.000 km² de superfície e 1.100 km³ de volume de água, mas tem encolhido gradualmente desde os anos 60 do século passado devido aos projetos soviéticos que desviaram a água dos rios que alimentavam o Mar Aral. Em 2007 já tinha apenas 10% do seu tamanho original, continuando até hoje com um rápido processo de desertificação, e dá para ver, olhando para as duas imagens, a imagem como era o Mar Aral e como está atualmente o Mar Aral. É assustador. Em termos de clima, sendo um país muito frio no inverno e muito quente no verão, o que é natural porque é um clima muito continental, as épocas ideais para visitar o Uzbequistão são na primavera e no outono, quando o clima é mais ameno. E daí que a nossa sugestão seja em abril e em setembro. Em abril, que temos mínimas na casa dos 9, 10 graus e máximas de 21, e depois em setembro também temos mínimas de 11, 12 graus e máximas de 27, 28 graus. E muito pouca chuva, como se pode ver pelos gráficos. Portanto, são ótimas épocas para visitar o destino. E começamos então a nossa viagem. Como é habitual em todas as partidas Oasis Travel, os nossos grupos serão acompanhados por experientes representantes Oasis, que estarão à disposição do grupo durante toda a viagem, partindo logo desde Lisboa com o grupo e acompanhando durante toda a viagem. A partida de Lisboa será às 16 horas, em voo Turkish Airlines, com escala em Istambul das 22h45 à meia-noite e 55, e a chegada a Tashkent às 7h10 da manhã seguinte. Não se torna muito cansativo, apesar da chegada ser às 7h10 da manhã, não se torna muito cansativo, porque quando chegamos às 7h10 somos logo transportados para o hotel com instalação imediata nos quartos para descansar um pouco até à hora do almoço, e só começamos as visitas da parte da tarde. Portanto, apesar do voo ser noturno, não se torna muito cansativo. E já que estamos a falar em hotéis, por falar em hotéis, vamos desde já apresentar-vos uma ideia de quais os hotéis utilizados durante os nossos circuitos. Em Tashkent utilizaremos o Hotel Lot, de 4 estrelas, que é um hotel com 232 quartos e uma piscina exterior muito agradável, localizado mesmo em frente ao Teatro da Ópera e Balé, junto ao Parque Tamerlane, ou seja, uma ótima localização bem no centro da cidade. Em Khiva, utilizaremos o Hotel Sarafshan em maio, e na partida de setembro será ou este ou o grande Hotel Vizir, que é muito semelhante em termos de estilo. O Hotel Sarafshan é um hotel boutique, relativamente pequeno, mas com todos os serviços necessários a uma estadia muito agradável. Tem pequeno almoço buffet, restaurante, bar e jardim interior. Como se pode ver, a decoração é muito característica do Uzbequistão. O hotel está localizado dentro das muralhas de Khiva, o que é uma mais-valia em termos de localização. O autocarro, como é que se faz pelo facto do hotel estar dentro das muralhas, como é que se faz este transporte? O autocarro fica junto às muralhas da cidade e o transporte dos passageiros e das bagagens até à porta do hotel é feito em pequenos carros elétricos que nos levam das portas da cidade, portanto, da muralha até ao hotel. Em Bucara ficamos no Hotel Minorai Kalon, 4 estrelas, no grupo de maio, e quanto à partida de setembro será ou este ou o Hotel Caravana ou o Hotel Arte, ambos também de 4 estrelas. O Hotel Minorai Kalon é relativamente pequeno também, com apenas 30 quartos e uma ótima localização próximo de 2 mesquitas em espelho. Do terraço do restaurante vê-se o minareto iluminado à noite, que é uma imagem muito bonita a não perder. Vêm aqui em cima do lado, no canto superior direito, esta é a imagem, isto à noite, quando o minareto está iluminado, é de facto uma vista muito bonita, a não perder mesmo. Os quartos são normais, com uma decoração simples, o que é transversal à grande maioria dos hotéis no Uzbequistão, especialmente os mais centrais. Para além de Tashkent, não existem hotéis de cadeias internacionais, nem em Khiva, nem em Bucara, nem em Samarcanda,
pelo que a grande maioria dos hotéis são de proprietários locais, logo com decoração local também. Agora, já começam a ser construídos alguns hotéis de cadeias internacionais, mas só estarão prontos dentro de 1 ou 2 anos. Portanto, por enquanto, são estas as alternativas que existem nos centros das cidades. Em Samarcanda, ficaremos alojados num destes 3 hotéis, ou o Hotel Alexander de 4 estrelas, ou o Minar Boutique de 4 estrelas, ou o Dilimá de 4 estrelas. O mais provável é que seja no Hotel Alexander e, portanto, daí que tínhamos posto este slide. O Hotel Alexander é dos hotéis maiores e mais modernos de Samarcanda, com 6 pisos e elevadores, e menciono o elevador porque é coisa rara nos hotéis do Uzbequistão terem elevador. Tem cerca de 70 quartos, tem spa, piscina interior e um grande parque aquático, mesmo em frente ao hotel, que pode ser utilizado pelos hóspedes do hotel. O Hotel Dilimá também tem 4 pisos e elevador. Nas traseiras tem um jardim muito agradável e grande com piscina, tem também piscina interior e está localizado numa das ruas comerciais da cidade. O Hotel Minor Boutique tem uma excelente localização, próximo da Praça Registano, permitindo caminhar à noite a qualquer hora do dia ou da noite até à praça, e a vista do terraço do hotel sobre os minaretos iluminados é fantástica. No entanto, os quartos não são tão modernos e espaçosos como nos outros 2 hotéis anteriores e o hotel não tem elevador. E continuando, o nosso circuito começa então com a visita da capital, Tashkent, cidade com cerca de 2,5 milhões de habitantes, mas com um ambiente muito tranquilo por ter muitos espaços verdes em toda a cidade. Aliás, dá para ver por esta imagem do vosso lado direito que é uma cidade com muitos espaços verdes. E começamos a visita com o complexo arquitetónico Asti Iman, onde se encontram 2 madraças e uma mesquita. Numa das 2 madraças encontramos o Museu do Corão, com diversos exemplares deste livro sagrado, e tem uma curiosidade, é que tem inclusivamente um livro do Corão escrito em português, lá numa vitrine, que é uma curiosidade. Depois continuamos com a Praça Mustalip, ou Praça da Independência, que é o que vê aqui no vosso canto superior esquerdo. Anteriormente era denominada Praça Lenin, mas o nome foi alterado a quando da independência, em 1991. Aqui havia uma estátua de Lenin que foi retirada e substituída pelo atual globo e imagem feminina, mesmo em frente, que representa a pátria-mãe. Visitamos também a Praça Amir Timur, no vosso canto superior direito. Amir Timur foi um militar e fundador de um enorme império medieval do século XIV, que ia então do mar Mediterrâneo até à Índia. Continuando a visita, passaremos ainda pela Praça de Ópera e Balé, onde se encontra o Teatro Navoy, que vem aqui do vosso canto inferior esquerdo, que é um dos símbolos da cidade. E visitaremos o metro de Tashkent, vem uma das estações aí no vosso canto inferior direito, que é a 7ª rede de metro a ser construída na antiga União Soviética, que abriu em 1977. Juntamente com Almaty, no Quirguistão, é um dos únicos 2 sistemas de metro da Ásia Central. No dia seguinte, voamos de manhã de Tashkent até Khiva, ou melhor, até Urgente, que é uma cidade que fica a 30 km de Khiva. Urgente é o aeroporto, é a cidade que tem o aeroporto que dá acesso a Khiva. Apesar de aterrarmos em Urgente, não fazemos a visita de Urgente, porque Urgente é uma cidade moderna, recente, que não tem grandes pontos de interesse. Portanto, assim que aterramos, viajamos até Khiva, que fica a cerca de 30 km, cerca de 30, 40 minutos de caminho. Khiva era um importante entreposto comercial da Rota da Seda, razão pela qual aqui encontramos tantos edifícios históricos. A sua história tem mais de 2.500 anos e foi considerada Património Mundial da Unesco em 1990. Em Khiva, visitaremos o complexo Ishan Kala, onde encontramos o minarete de Calta Minor, a Madraça Mohamed Amin Khan, que é um hotel desde os tempos soviéticos. Visitamos também a Mesquita Jumá, no vosso canto superior direito, dos séculos X a XVII, e que é característica pelas suas 212 colunas de madeira.
Visitaremos ainda a Fortaleza Cunha Arque, do século XVII, e o mausoléu Pahlava Mahmud, do século XIV a XIX, com belos azulejos que vêem aí no vosso canto superior esquerdo. É de facto um mausoléu belíssimo, é impressionante a beleza deste local. E visitaremos o complexo do Palácio Taj Hovli do século XIX, que encontram aí no vosso canto inferior direito. No dia seguinte, iremos de comboio de Khiva até Bukhara. O comboio sai às 8h23 e chega às 13h35, portanto ocupa toda a manhã. Bukhara é uma das cidades mais antigas da Ásia Central e por essa razão tem um vasto património histórico e monumental. Logo que chegamos, vamos primeiro almoçar, porque chegamos às 13h35, portanto primeiro almoçamos e depois vamos visitar a cidade. Subiremos até à Torre da Água, no vosso canto superior esquerdo, de onde se pode obter uma magnífica vista sobre a cidade. Este antigo poço de água, cuja estrutura foi construída em 1927 pelo famoso arquiteto Zhukov, é atualmente um restaurante com mirador no topo. No dia seguinte, o dia seguinte será totalmente dedicado à visita de Bukhara, durante o qual visitaremos o mausoléu Samanida, aqui ao centro em cima. É um edifício do século IX-X, onde está o túmulo de Ismael Samani, um poderoso e influente emir da dinastia Samanídia, uma das últimas dinastias persas que governaram a Ásia Central. Visitaremos também a Mesquita Bolu-Causo, cujo nome significa por cima do tanque, devido ao tanque que se encontra em frente. Aliás, vê-se aqui o tanque e a mesquita por trás. Estes tanques, e chegaram a ser 104 tanques na cidade, eram usados como fontes de água para as populações, mas foram posteriormente fechados devido à grande proliferação de doenças que causavam. Hoje já existem poucos tanques na cidade, cerca de 30, sendo este um deles. E claro que já não são usados para beber água, nem se usa a água destes tanques. Agora já têm uma função meramente decorativa. O edifício da mesquita é do século XVIII, é património mundial da Unesco e também é conhecida por Mesquita dos 40 Pilares, e isto por uma razão simples: ela tem 20 pilares, mas quando estes 20 pilares se refletem na água, parecem 40, e daí se chamar vulgarmente Mesquita dos 40 Pilares. Visitaremos a Cidadela Arque, que é a estrutura mais antiga da cidade, remontando ao século V, no vosso canto inferior esquerdo, o mausoléu Chasma Ayub, o complexo Po Yaqalan, é um dos locais mais icónicos da cidade, que é também património mundial da Unesco. O principal edifício é a Mesquita Qalian, ladeada pelo seu grande minarete de 1127 e por duas madraças. A mesquita é do século XV e as madraças do século XVI. E a madraça Ulugh-Bek, construída em 1417 por ordem de Ulugh-Bek, que foi um importante regente e sultão, neto de Tamerlão, que se destacou também como um importante astrónomo e matemático. Na verdade, o nome real não era Ulugh-Bek, era um outro nome, mas ficou conhecido por Ulugh-Bek, que significa grande líder. Mesmo em frente à madraça Ulugh-Bek, encontramos a madraça Abdulaziz Khan, construída em 1652, que vem no vosso canto superior esquerdo. No dia seguinte, continuamos as nossas visitas em Bukhara, começando pelo Palácio Sitorai Mohi Rossa, uma residência de veraneio dos últimos emirs de Bukhara, localizada a norte da cidade e construída no início do século XX. O nome significa estrelas que se juntam à lua. O conjunto incorpora elementos arquitetónicos russos e tradicionais uzbeques. Faremos a visita do complexo memorial Bauddin Naqshbandi, um dos mais importantes membros do sufismo, corrente da religião islâmica, considerado o santo padroeiro de Bukhara. Bauddin Naqshbandi era o líder espiritual de Amir Timur
e fez 32 viagens a Meca, o que no século XIV era muito considerável. Se nós hoje achamos que fazer 32 viagens a Meca é um grande feito, imaginemos o que era isto no século XIV com os meios de transporte que existiam nessa altura. O seu lema era coração com Deus e mãos no trabalho. Regressando ao centro da cidade, visitamos o conjunto arquitetónico Liab House, com a sua mesquita Magokiatori e a Madrasa Cor Minor, um dos mais importantes edifícios da cidade, com 4 minaretes, mandado construir em 1807 por um importante mercador do Turcomenistão. No dia seguinte, viajamos de Bukhara até Samarcanda, passando por Shahrizad. O percurso total é de 440 km, 290 de Bukhara até Shahrizad e depois mais 150 daí até Samarcanda. Mas é agradável, apesar de serem muitos quilómetros, é agradável porque é uma oportunidade de ficarmos a conhecer um pouco da paisagem rural do Uzbequistão. A grande maioria dos campos são de algodão, pelo que a paisagem pode ser castanha, rosada ou branca, conforme a época do ano. Se estivermos na época de colheita, será branca; se estivermos na época de flor, será rosada; se estivermos na época pós-apanha do algodão, será uma imagem castanha. Shahrizad é especialmente conhecida por ser a terra natal de Tamerlão, o último dos grandes conquistadores nómadas da Ásia Central, de origem turco-mongol. Viveu na última metade do século XIV e teve como inspiração o líder Gengis Khan. Se para nós Tamerlão é visto como um cruel conquistador que conseguiu o seu império com muitas mortes, para os uzebeques é visto como um grande conquistador e grande líder capaz de unir diversos exércitos. Aqui em Shahrizad iremos visitar Aksaray, as ruínas da casa de Tamerlão, o complexo de Horus Saudade, construído em honra do filho mais velho de Tamerlão e que acabou por se tornar o mausoléu da família, do século XIV-XV, a Madrasa Dor-ut-Tilovat, onde está enterrado o pai de Tamerlão, e a mesquita Kokh Gumbaz, com a sua cúpula azul visível de toda a cidade. E esta mesquita é do século XV. O dia seguinte será totalmente dedicado à visita de Samarcanda, o grande topo da nossa viagem e, sem dúvida, a cidade espetáculo. É a terceira maior cidade do país e uma das cidades mais antigas continuadamente habitadas na Ásia Central, mas tem apenas cerca de 500 mil habitantes, portanto não é uma cidade muito grande. Ao longo da sua história foi por diversas vezes invadida, primeiro por tropas de Alexandre o Grande, invasores árabes, Gengis Khan e por fim por Tamerlão. Hoje é uma verdadeira cidade-museu com muitas reminiscências da sua época áurea, em que era uma das mais importantes cidades da Rota da Seda. A visita começa pela imponente Praça Registan, que significa local arenoso. A praça está rodeada por diversos edifícios históricos, entre eles 3 madraças. Eu coloquei aqui 2 fotografias, uma a imagem da Praça Registan à noite e outra da Praça Registan durante o dia, porque de facto elas são tão bonitas ambas que é difícil escolher quando é que a praça é mais impactante, se é durante o dia, se é à noite. Qualquer uma das imagens dá uma ideia de facto da imponência desta praça. Passaremos pelo mausoléu Gur-Emir, do século XV, onde se encontram os restos mortais de Tamerlão. Vemos aí do lado esquerdo o mausoléu, como podem ver, a decoração interior é impressionante, é de uma beleza incrível, toda coberta com azulejos e folha de ouro, é muito, muito bonita. E visitaremos ainda a Mesquita Bibi Kanim, um dos mais importantes edifícios da cidade, construído no século XV, a mando da esposa de Tamerlão. Esta mesquita tem uma história curiosa, ela mandou construir a mesquita, mas entretanto ele chegou à cidade vindo das suas lutas
e viu o início da construção e mandou parar tudo e substituiu completamente os planos iniciais por outros mais arrojados. Portanto, apesar de a mesquita ter sido mandada construir pela esposa de Tamerlão, na realidade aquilo que se vê hoje já não é os planos iniciais, mas outros completamente diferentes. Visitamos também a necrópole de Chaquizinda, no vosso canto inferior esquerdo, que é um local impressionante, onde encontramos mais de 20 edifícios únicos de diferentes épocas, porque foram sendo acrescentados com restos mortais de diferentes individualidades. Portanto, cada um desses edifícios que vêem aí na imagem, cada um deles é um mausoléu, com construções de diferentes épocas, foram sendo acrescentados, e parece um concurso de quem consegue fazer um mausoléu mais bonito. Se por fora tem esse aspecto muito curioso e muito bonito, eles por dentro, de facto, são cada um deles mais bonito que o anterior. É impressionante. E o dia termina com a visita do Bazar Siab, as ruínas do Observatório Lubeck e o seu museu. Aqui no canto superior direito colocamos uma foto dos cestos feitos de frutas secas, que é uma das imagens de marca dos mercados e dos bazares no Uzbequistão. No dia seguinte partiremos de Samarcanda diretamente para Lisboa, com escala em Istambul, evitando assim duplicar tempos de viagem, regressando a Tashkent. A partida de Samarcanda é às 5h35 da manhã, com escala em Istambul às 8h35, das 8h35 ao meio-dia e 5, e a chegar a Lisboa às 15h. Aqui se pode ver todo o itinerário dos nossos circuitos e a grande poupança de tempo que se faz pelo facto de começarmos o circuito em Tashkent e terminarmos em Samarcanda. Portanto, como veem, nós chegamos, por aqui o cursor, creio que estão a ver o cursor, nós chegamos por avião a Tashkent, fazemos a visita de Tashkent, vamos de avião de Tashkent até Urgent, fazemos as visitas de Khiva, de Bukhara, Shahrizad e Samarcanda, e depois voamos diretamente, e depois voamos diretamente de Samarcanda para Istambul e Lisboa. E, portanto, desta forma conseguimos fazer todo o circuito, evitando este percurso de Samarcanda para Tashkent, que é muito longo e que, enfim, não se ganharia nada com ele. Em todas as partidas, as seleções Oasis Travel, como sabem, ou pelo menos sabe quem habitualmente viaja connosco, os nossos programas são maioritariamente em pensão completa, sempre com acompanhamento Oasis Travel durante toda a viagem. Agora, para além do seguro, que já tinha sempre coberturas muito alargadas, agora temos também cobertura extra Covid-19. Os alojamentos são normalmente em hotéis centrais de 4 e 5 estrelas, no caso concreto deste programa são todos de 4 estrelas, e temos sempre guias locais nas visitas em espanhol ou em português. Ok, falando concretamente das viagens ao Uzbequistão, portanto temos pensão completa, que equivale a 14 refeições. Temos duas partidas para vos propor, uma partida de 3 a 11 de maio, com o valor de 2.288 euros, ou 2.188 para as reservas feitas até 30 de dezembro, com possibilidade de pagamento em 10 mensalidades de dezembro de 21 até setembro de 2022, o que significa a roda de 219 euros por mês. Temos uma outra partida de 20 a 28 de setembro, com o preço de 2.196 ou 2.176 para reservas até 29 de abril, e que pode ser paga em 18 mensalidades de dezembro de 2021 até maio de 2023, que correspondem a uma mensalidade de cerca de 115 euros por mês. As visitas, como viram pela descrição, são muito completas e, para além da pensão completa, incluímos também numa das noites um espetáculo de música e danças locais. Agora ia só partilhar convosco o nosso site, em só um minuto. Quando nós entramos no nosso site, esta é a imagem inicial. Deixa-me só retirar aqui. Pronto, esta é a imagem inicial. Indo aqui a viagens, programas,
Entrando na Ásia, dentro da Ásia, aqui no final temos o Uzbequistão, clicamos em Uzbequistão e aparecem então as duas viagens que nós temos, 3 a 11 de maio e 20 a 28 de setembro. Entramos, por exemplo, na de 20 a 28 de setembro e temos um desconto de reservas até 29 de abril de 120 euros por pessoa. No caso da partida de maio, esse desconto é até ao final do mês de dezembro. Em termos de programas, eles são iguais, só tem como diferença a data de realização. De resto, em termos de itinerário e de serviços incluídos, eles são iguais. Portanto, são 9 dias, hotéis de 4 estrelas, 7 noites, partida de Lisboa, ou no caso de alguém que quer a partida do Porto, é uma questão de nos informar e nós providenciaremos a partida do Porto, e tem pensão completa. Andando para baixo temos os habituais separadores dos destaques do itinerário, onde tem todo o itinerário detalhado, os preços, onde tem os preços, o valor por mês, o valor total e todos os serviços incluídos, informação útil, que é um pouco aquilo que nós falámos no início desta apresentação, um mapa onde se vê então o itinerário que nós fazemos, tal como também vimos aqui na apresentação, e a galeria com algumas das imagens. Eu não estive atenta aqui ao bate-papo, portanto não sei se houve aqui questões que tenham sido colocadas que alguém queira colocar. Sim, Gonçalo, diga. Sim, que colocaram, é que foram colocadas? Eu entretanto eu fui respondendo, mas pode dar o seu input. A primeira pergunta foi do véu, se as senhoras, como no Irão, as senhoras durante toda a viagem no território uzbequistão têm que usar véu? De todo. Enquanto que no Irão é obrigatório por lei o cobrir da cabeça e, portanto, as pessoas têm que usar um lenço na cabeça por imposição legal, no Uzbequistão não só não há qualquer imposição, como a própria população é menos de meio por meio, ou seja, é muito residual o número de mulheres com lenço na cabeça e com a cabeça tapada, é muito residual, portanto não é de todo um hábito cobrir a cabeça. Perguntaram também o tipo de alimentação, se é ocidental. A alimentação é simplesmente deliciosa. Muito diferente do ocidental. O prato típico do Uzbequistão, por acaso podia ter posto nas curiosidades, o prato típico do Uzbequistão é o plov, que é utilizado em todos os jantares de família, todos os jantares com amigos, tem sempre que ter plov. E o que é plov? Parece um arroz à valenciana. É um arroz com carnes, com ervilhas, com tudo e mais alguma coisa lá dentro, muito bem condimentado, mas sem ser picante e simplesmente delicioso. Normalmente, no Uzbequistão, a alimentação é muito semelhante à da Geórgia e da Arménia, ou seja, eles utilizam muitas entradas. Quando o prato principal chega à mesa, normalmente nós já estamos cheios com as entradas. Tem sempre muitas saladas de entrada, muita variedade de pequenos pratinhos comuns que põem na mesa. E depois o prato principal também é normalmente uma travessa grande comum, da qual as pessoas se vão servindo e que pode ser ou esse plov, que é esse arroz com carne, ou muito à base de carne grelhada. Portanto, é uma comida que, apesar de ser diferente da nossa, é muito fácil de se gostar e normalmente os portugueses gostam porque é muito à base de carne grelhada. Então, fizeram aqui também uma pergunta, entretanto estávamos aqui a tentar descobrir. As mulheres podem usar calças, calções e alças, sim, podem usar. Qualquer vestimenta é permitida no Uzbequistão, não tem qualquer restrição. Claro que naturalmente para entrar dentro de uma mesquita não, ou seja, se formos entrar dentro de um local de culto, como em qualquer parte do mundo, naturalmente que temos que ter roupa mais sóbria, portanto, por exemplo, se uma mulher for de alças, para entrar numa mesquita convém pôr um lenço pelas costas. É uma questão de respeito face à religião. Mas nas ruas é permitido andar com aquilo que quiser.
O senhor José Simões, Simões, é como tem aqui o nome registado, fez a seguinte pergunta: em que altura poderemos visualizar nos campos de algodão a coloração rosa e branca? Nós pesquisamos aqui, Cristina, e o que encontramos é que o algodão é plantado entre abril e início de maio e colhido em setembro. Sim, há zonas onde fazem 2 colheitas por ano. Isso, quando é só uma colheita por ano é isso, mas há zonas onde conseguem fazer 2 colheitas por ano. Por exemplo, agora, quando lá estive em outubro, estava a ser colhido na altura. E nos campos onde é colhido em outubro, depois volta a ser colhido novamente em abril, maio. Mas o normal é que seja só uma colheita por ano. É o normal. E a Cristina podia falar aqui. Houve aqui um senhor que interrogou como é que iríamos fazer de urgente até Samarcanda, porque são quase 900 quilómetros. Eu já indiquei que vamos utilizar autocarro, mas uma vez que a Cristina já lá teve, se calhar pode explicar um bocadinho de estradas. Acho que são 900 quilómetros repartidos em... Eu agora não tenho de cabeça, em 6 dias, certo? Nós não vamos de Urguente para Samarcanda diretamente. Exatamente. Nós vamos de Urguente para Bucara e depois do Bucara para Samarcanda. E ficamos 2 noites em Bucara, portanto não fazemos tudo de seguida, como é óbvio. Ok. O dia que temos mais comprido é o dia de Bucara para Samarcanda, que são 440 quilómetros, mas que tem uma visita no meio exatamente para não tornar a viagem demasiado longa. Portanto, na realidade, nós fazemos 290 quilómetros primeiro e 150 quilómetros depois. Portanto, acaba por ser dividido. E a última pergunta que foi colocada... não se visita esta que entrou agora da senhora Antónia Manassas, não se visita o Observatório Astronómico? Sim, visita-se o Observatório Astronómico do Lubeck, sim. E a última pergunta que eu tenho é da senhora Maria Pinto: o voo interno é feito com que companhia? O Uzbekistan Airways. Pronto, Airways, ok, eu pus Airlines, mas Airways. Uzbekistan Airways. Ok. Eu de resto não tenho mais nenhuma pergunta aqui colocada, não estão só a agradecer muito. E já agora aproveito para dizer que a Uzbekistan Airways, num voo pequenino e curtinho, oferece alimentação, coisa que na Europa já não se faz. Portanto, eles são muito conhecidos por estarem sempre a oferecer comida, ou seja, quando alguém visita alguém em casa, a primeira coisa que se faz é oferecer comida. Portanto, eles são muito conhecidos por essa característica que eles têm de oferecerem comida. E acham sempre que a pessoa, que o convidado não está suficientemente cheio e continuam a oferecer comida. É muito curioso. E eu achei graça porque, de facto, no voo da Uzbekistan Airways via-se precisamente esse espírito, porque num voo pequenino de 1 hora e oferecem comida. Tão bom. E a última que temos, a senhora Ana Maria Jesus Bastos pergunta se as estradas são boas. Não são autoestradas como em Portugal. Pronto, não são autoestradas europeias, mas são estradas, são IPs. Pronto, não são autoestradas topo de gama, não estamos na Europa, mas são estradas onde se faz perfeitamente a viagem sem qualquer problema. Não são estradas de buracos de todo. Eu de resto não tenho mais nenhuma questão, Cristina. Houve só aqui uma questão, mas depois entretanto eu também respondi, mas posso pô-la em voz alta, digamos assim. Diz a senhora Manuela Cristóvão, diz: depois de visitar este país é preciso visto especial para os Estados Unidos? Pronto, a resposta foi, pronto, exatamente, a resposta foi essa. Incluindo também informando que desde 1 de fevereiro de 2019 nós portugueses deixámos de precisar de vistos. Exatamente, para podermos exatamente. Entrar. Portanto, a única coisa que nós precisamos, neste momento, a única coisa que nós precisamos é o certificado de vacinação e, no caso de alguém não ter sido vacinado, pode não entrar com o certificado de vacinação e entrar com o teste PCR negativo. Pronto, para o caso de haver alguém que nos esteja a ouvir que não tenha certificado de vacinação e que gostasse de fazer a viagem, é possível, é um dos países onde é possível substituir o certificado de vacinação pelo teste PCR negativo.
E há uma senhora, a senhora Dona Ana Sousa, pergunta se posso escolher outro tipo de alimentação. Depende do tipo de alimentação que tivermos a falar. Ou seja, se tiver um problema de saúde e precisar de algum tipo de dieta, é só uma questão de nos informar que tipo de dieta precisa e naturalmente que nós providenciaremos em todas as refeições esse tipo de dieta. Mas depende, quando diz outro tipo de alimentação, não sei que tipo de alimentação é que se está a referir. Pois, exato. Portanto, depende. E, Cristina, deixe-me... Dentro do país são necessários testes Covid a quem está vacinado? Não, não é necessário. Ou seja, desde que tenha o teste, desde que tenha o certificado de vacinação, não precisa de mais nada. Temos aqui... A dona Ana Sousa diz que não come carne. Pronto, não tem problema. Nesse caso, nós em todas as refeições pedimos uma refeição específica para uma pessoa que não come carne e é apresentada uma alternativa vegetariana. Temos aqui a senhora Ana Manuela Forte, agora só para relembrar todos os presentes. Obrigada pela apresentação. Aguardo a apresentação pelos Estados Unidos ou Irão. Nós temos estas apresentações todas gravadas no nosso canal de YouTube. E o Irão já lá está. Não temos os Estados Unidos, ainda não foi feito, porque não nos parece que seja o destino mais apropriado para estar a apresentar agora, mas o Irão já foi feito e já podem consultar no nosso canal de YouTube. Ou Asis Travel. Quem diz eu vou deixar Irão, o link aqui. Muitos outros destinos. Exatamente. Curiosamente, ainda bem que fala nisso, porque ao inscreverem-se, constatamos que muitas das pessoas colocam que gostavam de ver apresentados destinos que nós já fizemos. Tailândia, Vietnã, países bálticos, Austrália, inúmeros destinos que nós já fizemos e todas essas apresentações estão no nosso canal de YouTube, portanto é só colocar YouTube ou Asis Travel PT. E... Eu acabei de deixar o link direto aqui no chat, se quiserem só guardar já. Ótimo. Assim podem já ficar com o link. Pois, perdi de Cinque Terre e não encontro ainda no YouTube. Não, aí lamentavelmente eu tive aqui um problema na máquina e não consegui fazer a gravação do... Eu achava que estava a fazer a gravação, mas no final tive um problema. Ou seja, isto para dizer o quê? Não temos a apresentação gravada. Lamentamos por isso. Mas é a única também de facto que nos falhou foi a de Cinque Terre. Lamentamos por isso. Destino muito interessante, muito obrigado pela apresentação. Nós é que agradecemos a vossa presença. É sempre um prazer ver a casa cheia, é muito bom. Para quem é diabético é fácil arranjar comida de 2 em 2 horas. Sim, é fácil, não tem qualquer problema. É uma questão de nos avisar quando fazem a inscrição e nós providenciaremos todos os dias ou uma peça de fruta, ou maçãs, ou aquilo que nós acordarmos para poder comer 2 em 2 horas, não tem problema. Alguém que esteja a assistir, que já tenha estado no Uzbequistão e que queira partilhar connosco a sua opinião sobre o destino, fica aqui o meu repto. Não, pelos vistos, ainda ninguém esteve no Uzbequistão, portanto é uma ótima razão para irmos todos até o Uzbequistão, que é um país impressionante, de gente muito simpática, muito tranquilo, muito seguro, vale muito a pena, sem dúvida. Não havendo mais nenhum comentário, nem mais nenhuma questão, nós ficamos por aqui para a semana. Na próxima terça-feira cá nos encontramos de novo. Na próxima terça-feira vamos até à Jordânia, portanto espero pela vossa companhia, espero que estejam aqui todos para irmos até à Jordânia e até aquele maravilhoso país onde podemos encontrar Petra, uma das grandes maravilhas do mundo. Portanto, cá nos encontramos na próxima terça-feira. Obrigada a todos pela vossa companhia e uma boa semana e um bom feriado amanhã. Então, obrigado a todos, bom feriado. Boa semana.